Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa live estava planejada para segunda-feira, mas o planeta teve um problema com Facebook, Instagram, WhatsApp, então eu combinei com a minha convidada de fazermos hoje a live, de estarmos aqui para conversar sobre esse tema que eu acho extremamente importante para a gente estar conversando, que é o poder do comprometimento. Às vezes é algo que a gente para pensar e acha que já sabe do que se trata, né? Quando a gente fala em comprometimento, mas se a gente parar, refletir e se tiver a oportunidade de ouvir a nossa convidada, a gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. Tudo bem, querida? Tudo, Ana, que prazer estar aqui. Ainda bem que deu certo depois do apagão das redes sociais. Porque você vê o que é o tamanho do negócio, né? Que chacoalhou o mundo. Verdade, verdade. Mas aqui, ó, o poder do pensamento positivo. Nossa Senhora, e do comprometimento. Estava lá firme e forte, mas não foi daquela vez, mas com certeza que hoje é melhor, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante também para as pessoas pensarem, né? A Opa, gente tem um tempo, mas o universo tem outro. mas fala mais alto e tem uma sabedoria que a gente ainda não atingiu, né? Então, estamos aqui. Verdade. É um prazer imenso estar aqui. E principalmente abordar um tema desse que se fala tão pouco e é tão Uhum. profundo, né? E ele é responsável por tanta coisa que a gente consegue, por tanta coisa que a gente não consegue, né? Aham. Assim, eu Legal. falo que mais do que o poder do comprometimento, eu digo que o comprometimento é um superpoder. Ah, que joia! Poder. Ele é uma competência, ele é uma ação, é um superpoder realizador mesmo. Legal. E nós vamos conversar hoje sobre isso. Então, Uhum. a gente vai iniciar a nossa conversa. Eu vou estar aqui cuidando um pouco do tempo para você ficar à vontade para conversar, porque essa live fica salva hoje. Então, Uhum. caso alguém não consiga nos acompanhar o tempo inteiro, vai poder acompanhar depois, né? Uhum. Então, primeiro eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está aí acompanhando a gente. O pessoal está chegando. Estão chegando É. pessoas queridas que eu tô com tantas saudades, uma tal de Camila, um tal de Caio. Não sei se você conhece. Já ouvi falar das duas pessoas, já ouvi falar. Eles Muitas, muitas saudades, enfim. O tempo passa, eles crescem e a gente também Nossa Senhora. continua. Com certeza, querida. Então, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota, sou psicóloga, educadora, e esse é o canal da Mentoria, onde a gente traz semanalmente temas para trocar com vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então sempre tem tema legal, porque eu estou sempre fuxicando, né? E foi assim que eu entrei em contato com a Andrea. A Andrea eu já conheço há bastante tempo, acompanho o Uhum. trabalho dela de coaching, que é muito legal. E aí, um dia eu vi um post que, pá, me impactou. Aí eu já, vamos levar pro pessoal. Quando você falou comigo sobre falar com comprometimento, porque eu falo sobre isso direto nos processos, né, Uhum. que eu facilito. Mas na hora que você falou, eu falei, como falar realmente sobre isso? Colocar isso com cabeça, tronco e membros para ser Legal. mostrado quanto isso é importante e quanto isso pode ser incorporado, né? Então, eu tentei para pensar escrevendo sobre isso, sabe? Para ser Legal, um tema legal. entendido, Aham. porque ele é muito pouco compreendido, vamos Isso. dizer assim. Por Na isso que sua às vezes profundidade, né? isso. Existem umas Legal. confusões com o termo. Legal, e a gente vai hoje conversar sobre isso. Quem estiver acompanhando a gente quiser participar também, mande as suas perguntas, pode colocar aqui observações que eu vou estar lendo, passando para a André, a gente vai conversar sobre isso. Outra coisa, se você está assistindo a gente e já pensou em alguém que seria interessante
ouvir esse tema, usa o aviãozinho que tem aqui do lado de baixo da Isso. tela e já manda para o amigo. Fala, ó, esse tema é importante para você, mesmo que ele não possa ver agora, em algum momento ele vai ver, tá bom? Querida, se apresenta para quem está te vendo pela primeira vez. Gente, meu nome é Andréa Langoni, sou a mãe de 3 maravilhosos filhos, 2 estão aqui assistindo. Eu trabalho com coaching, com programação neurolinguística sistêmica, mas especificamente facilitando processos de planejamento ou de transição de vida e carreira. Então, comprometimento é uma coisa que faz parte do meu dia a dia desde o início dessa minha jornada com desenvolvimento humano, né? Uhum. E como é que começou essa sua jornada, Andréia? Como é que isso te pegou? Olha, eu, na verdade, sempre me interessei pelo ser humano, por comportamento humano. A minha formação inicial, eu sou ortodontista, ortopedista funcional de maxilares, de família. Nunca pensei muito nisso, mas quando vi já estava nessa carreira. Mas eu sempre adorei comportamento humano. Sempre as minhas consultas, a gente falava tudo menos de dente. Sempre adorei comportamento humano. Foi quase um hobby. Mas aí começou a aprofundar, você vai ficando mais velho, as coisas começam a parar de fazer sentido, você busca um sentido, né? E eu resolvi me profissionalizar, eu amo estudar, amo, e amo o ser humano, o comportamento humano, e eu sempre percebi o quanto a gente se usa pouco, porque o quanto a gente se conhece pouco, e o quanto a gente patina por falta disso, sabe? Não acreditar na gente, mas sabendo que a gente não está pronto, então a gente tem que cavar o estar pronto, né? E isso me Sim. fascinou, principalmente porque a neurociência veio ajudar muito, com muito conhecimento que não existia antes, a neurociência do comportamento. Então, tem um universo gigantesco e eu acredito que todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de ter esse conhecimento para poder manifestar tudo que pode manifestar, né? Porque eu acho que a gente manifesta muito menos do que a gente poderia. A gente performa na vida muito menos do que a gente poderia por falta desses conhecimentos e desse olhar mais atento para a nossa potencialidade. E não é de uma forma muito. Eu não estou falando de uma forma de falar bonito, não, de verdade, real. A gente pode performar na vida e conseguir ter muito mais satisfação na vida a partir de um olhar mais profundo para a gente e com estratégias, sabe? Com intenção, com intento. E Perfeito. E aí, eu acho que de alguma forma, né, André, você viveu isso, né? Hoje você ajuda pessoas, né, com nesse certeza. processo, porque às vezes individualmente é difícil, né? Então ter alguém, né, para ajudar nessa jornada de olhar para si, olhar para a sua vida e verificar, bom, eu preciso fazer um ajuste de rota, né? Eu sempre penso assim, quem o outro nos ajuda, né, a olhar algumas coisas que a princípio eu não consigo sozinho, né? Quando a gente está envolvido no desafio, ou vamos falar num problema ou num desafio, porque o que dá certo, a gente não precisa abordar, mas quando a gente está envolvido numa situação desafiante, ou numa dificuldade, ou num objetivo que a gente não alcança, a gente fica envolvido numa espiral meio que descendente, só vendo a dificuldade ou falta de acreditar que é possível. Quando você está com uma pessoa, a pessoa te ajuda a se colocar como observador da própria situação, como observador da própria postura diante daquela situação. Então, você muda de posição, vamos dizer assim. E esse olhar de fora é um olhar um pouco mais claro, menos envolvido, mas ainda assim com todo o conhecimento de quem vive aquilo. Aham. Não é como se você pegasse um conhecimento de fora, mas é como se alguém de fora te trouxesse para fora, para você olhar com mais tranquilidade de fora, como um observador de si mesmo e da sua situação. Isso Legal. aí já abre o seu olhar para aquilo. Você já se permite um olhar mais amplo daquilo. Você fica mais tranquilo ao olhar de fora. Sim, perfeito. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Legal. E
o que nós vamos falar de comprometimento? Olha, é um universo gigantesco, mas eu pus ordem aqui em alguns pontos que eu queria colocar. Fiz até umas colinhas para eu não esquecer o que é mais Tá. importante sobre isso, tá? Uhum. Na verdade, o que eu entendo como comprometimento? Saindo do dicionário, vamos esquecer o dicionário, mas é assim, Tá. ó, o comprometimento para mim é um estado de espírito e um conjunto de estratégias. E é o comprometimento faz acontecer um compromisso que a gente assume, seja com a gente mesmo, com uma causa ou com uma pessoa, com um trabalho. O Tá. é o que eu percebi nesses anos todos atendendo pessoas e olhando para mim também, para minha jornada de coisas que eu não entreguei ou que eu não consegui fazer direito, é que a gente confunde, a gente pensa que se a gente assumir um compromisso, naturalmente a gente faz ele acontecer. E não, porque às vezes você simplesmente assume o compromisso e pensa que pronto. E você, o comprometimento, ele tem que ter um interesse envolvido por Tá. algum motivo. E esse Uhum. interesse tem que fazer você querer que aquele compromisso, aquilo em que você se envolveu, ou cresça, evolua, ande para frente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, como se fosse um objetivo. Você tem um objetivo na vida, você quer fazer alguma coisa, mas você se programa, passa um tempo, quando você vê, você não fez, você voltou para trás, procrastinou, esqueceu, ou começa a fazer, escolhe estratégias erradas porque não parou para pensar. E você culpa o universo, culpa o mundo, culpa tudo. Mas, na verdade, o que aconteceu aí? Você se desconectou em algum momento daquilo conscientemente e pensa que só você estar diante do compromisso, aquilo anda sozinho. E se você quer que aquilo se materialize, que aquilo aconteça, que aquilo cresça, que aquilo evolua, que aquilo melhore, você tem que buscar estratégias de realização Uhum. pertinentes ao objetivo. Sim, Você perfeito. que ter pensamentos específicos, adotar alguns hábitos, abandonar alguns hábitos, abrir Uhum. mão de coisas, ou seja, escolher estratégias que permitam que você realize. Tá. E isso é comprometimento, não é estar preso ao compromisso. Tá. Tá. Então, entender que compromisso é uma coisa, é o objetivo, e comprometimento é um estado de espírito que vai fazer você realizar o que você precisa realizar, você já põe atenção no conceito e às vezes você fala, opa, eu consigo já enxergar coisas que eu poderia estar fazendo, Uhum. E entendeu? muitas vezes não faz, né? É, a pessoa, lógico, cada um é o que você falou, de acordo com o perfil de cada um vai dizer o porquê não faz, né? Ah, mas para mim, comigo sempre dá errado, né? Coisas desse tipo, né? Mas você explicando dessa forma, né, vai ficando claro que precisa de uma sequência de coisas, né? Não numa ordem, mas precisa de uma série de coisas que precisam ser planejadas, né? E executadas. Assim, é lógico, se existem, eu falo que se existem 8 bilhões de pessoas no universo, existirão 8 bilhões de processos para você melhorar alguma coisa que você queira melhorar, e se for o caso do comprometimento, você tem que avaliar a pessoa como um todo e o momento de vida da pessoa, o mundo interno da pessoa. Mas, em linha geral, o comprometimento, ele não anda direitinho, ou seja, ele rabeia. Ah, eu falo assim, quando você compromete o comprometimento. Né? A gente às vezes compromete o nosso comprometimento por alguns motivos assim meio que universais, sabe? Que dá para a pessoa, se ela quiser anotar, ela consegue para ela poder achar aonde pode ser que ela esteja sendo sugada, sendo tirada do caminho da realização do que ela quer. Às vezes, ela se comprometeu com algo que não faz sentido para ela.
Uma Boa. coisa que não faz sentido pra gente, é muito fácil a gente, às vezes, honrar aquele compromisso estando lá, mas não se comprometer realmente com as estratégias e com as atitudes necessárias. Sim. E quem é, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa leal, fiel não precisa ser só um compromisso de relacionamento, tá? Mas se uma pessoa é leal, fiel, responsável, às vezes ela fica ali presa àquele compromisso, mas se ele não faz sentido para ela, é muito difícil ela comprometer-se com aquela causa. Tá. E ela não sabe disso, porque inconscientemente vão acontecendo coisas que te levam a procrastinar, a dar motivos fora de você mesmo. Uhum. É até uma, você não tem nenhum, não faz sentido. Tá. Às vezes a coisa faz sentido, mas ela demora um tempo para acontecer e você esquece de se lembrar do sentido daquilo, do propósito daquilo. Ah, Tá. mas André, esquece de lembrar do nosso propósito? Sim. A vida engole. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem muita dificuldade de se manter focado e atento, e a Uhum. gente se desconecta do propósito que a gente vai alcançar realizando aquilo. Tá. Então, você pode ter problema de comprometimento que não faz sentido ou porque você esqueceu o sentido. Tá. Às vezes você colocou um objetivo gigante. Comum, né? É comum isso, né? Não é que você não pode alcançar, mas ele está tão longe. E ele é tão gigante. E eu ainda não estou pronta a 100% que eu começo com aquele desejo ardente, mas ele é tão gigante que, ai, cara, você imagina que eu vou conseguir essa coisa gigantesca. Uhum. Fraciona o Isso. sonho, né? Pensei nisso quando você falou, Mas a né? gente não pensa às vezes em fazer isso. É Outra verdade. coisa, prazos impossíveis. Às vezes a gente tem, Uhum. a gente se coloca prazo impossível, ou onde a gente está coloca prazo impossível. Isso compromete o comprometimento, porque é impossível ou é desumano. Sim. Pode ser isso. Uhum. Pressa, pressa. Vamos falar aqui, nós estamos falando de desafio, nós estamos falando de coisas que são desafiantes para a gente, não as fáceis. Uhum. Nós estamos no mundo do fast food, do fast tudo. Verdade. Isso criou um padrão na gente. Olha só, a gente não espera 5 segundos para abrir um link. Quando eu fui fazer meu site, eles falaram: olha, o site tem que abrir de 3 até 3 segundos, o ideal é 3, porque de 6 a pessoa já muda de site, não volta mais. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. A pessoa não espera e não abre mais o seu link. A pessoa, no trânsito de São Paulo, ela sai de trás de você e vai para frente. Quantos segundos ou minutos ela vai chegar antes na casa Sim. ou no trabalho? Você está na fila do mercado, você fica de olho para ver a mais curta. Você está na fila do mercado, você muda por causa de alguns minutos. Ou seja, ah, você reclama do motoboy, você reclama daquele monte de motoqueiro de aplicativo se juntando que são loucos. E você pede comida por aplicativo e fica lá reclamando que não chega. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa mentalidade de tudo rápido. E a gente setou no tudo rápido. Uhum. O que significa isso? A gente, sem querer, tem expectativas de que tudo tem que ser rápido. Exato. Você quer que seu objetivo se materialize logo. Você quer uma coisa que você ainda não se treinou completamente, esteja perfeita. Você Uhum. olha um objetivo e você não quer dar tempo ao tempo daquilo acontecer. E Uhum. isso compromete o comprometimento, porque você fala, cara, tá demorando muito. Eu Sim. quero amanhã.
E tudo que vale realmente a pena e aquilo que você tem que ser o seu melhor, não vai acontecer amanhã. É um Uhum. fato, é muito importante, não acontece amanhã, quando depende do seu esforço e do seu comprometimento. E Uhum. isso compromete o comprometimento. Você está Sim, na mentalidade, feste tudo. sim, sim. E Eu venho acredito que até essa agilidade que você trouxe, essa rapidez, né, Andréa, pode comprometer até no sentido do que é significativo ou que faz sentido naquele momento. Porque a pessoa pode ficar pipocando, né? Porque, não, eu acho que vou ser empreendedor. Vou fazer tal coisa, né? isso. Aí começa. Aí depois de um mês não, ó, não deu certo. Vou fazer outra coisa. Como que em um mês alguma coisa pode, né? Cara, lógico, a rapidez tem que ser entre vida e morte. E eu não estou falando a passo de lesma, eu não estou falando Não. isso. Mas eu acho assim, quando você trabalha com uma certa assertividade, quando você está comprometido com aquilo, o tempo vai ser a seu favor, mas respeitando o tempo que aquilo tem, aquilo vai levar. Não Uhum. adianta querer ser mais real que o rei. E aí, quando você não tem essa clareza sobre o tempo que aquilo vai levar, compromete o comprometimento, porque você ou desiste ou faz tudo errado. É que tem isso também, né? Né? Porque você tem que ter estratégia, aquilo é importante para você, você tem que se colocar de observador, buscar informações para ter. Eu não acho, não estou falando que a gente não tem que sonhar. Sonho é maravilhoso, você tem que sonhar, você tem que realizar os seus sonhos. Mas Uhum. você depois, na hora de fazer, você tem que ser realista. Um realista otimista, mas um Uhum. realista. Você tem que trazer realismo para ação, para realização. Perfeito. Porque se você está viajando na realidade, você não tem uma noção clara da realidade, você vai pegar, vai começar com estratégias que vão ser absolutamente não eficientes. Uhum. Outra coisa que compromete o comprometimento, desorganização. Tem gente que tem um desejo ardente, tem gente que faz sentido o que ela causa, tem gente que tem vontade, tem gente que é inteligente pra caramba, que tá com umas capacidades todas ali na mão, mas é desorganizado pra caramba. Uhum. A desorganização é o prato cheio para procrastinação, é um prato cheio para esse sabotador nível Mega Blaster, e ela Uhum. faz. O que a desorganização faz? Ela quase que anula o comprometimento e faz você se mexer pra caramba, acabar o dia com a sensação de ação em volta do próprio rabo. Ou Tá. seja, fazendo coisas que não são pertinentes ao seu objetivo. Pessoas executoras fazem muito isso se elas não pararem para avaliar e darem uma respirada antes de começar o caminho da realização do objetivo. O executor Uhum. vai muito, sabe, ele não procrastina, porém ele escolhe coisas erradas para fazer. Sabe, assim, às Sim. vezes faz um monte e não faz o essencial. Sim. Aí É, fica cansado, esgotado, com a sensação de que fez e não fez nada, e deve ficar muito frustrado, né? e fala no fim do dia ou no fim de um X dias, cara, não consigo realizar. Eu faço e Uhum. não faço. Porque não é um movimento, é um movimento não certo. O Sim. comprometimento ele exige, o comprometimento para realizar o que você quer, ele exige uma certa dose de inteligência e clareza para você fazer escolhas certas, escolhas de estratégias. Você tem que ser capaz de dizer não para várias coisas. E para dizer não para as coisas também importantes para você. Porque Uhum. quando você tem um objetivo, não quer dizer que a sua vida para. Sim. Quando você tem um objetivo importante, não quer dizer que você não tenha outras coisas importantes na sua vida. Uhum. Porém, alguns objetivos são tão importantes e vão te trazer uma satisfação tão grande e preciosa lá na frente,
que ela merece e exige, durante a realização, você dizer não para algumas coisas que também são importantes para você. E dizer não para coisas que são importantes para nós é muito difícil. Principalmente se no percurso, no caminho, na jornada da realização, você estiver no momento de fazer coisas chatas. Então, você imagina o indivíduo na jornada da realização, comprometido com a causa, mas com a vida rolando, e ele está naquela fase que ele tem que fazer um monte de coisa chata, um monte de coisa ou difícil, ou chata, ou desafiante, ou que ele não domina muito, mas que tem que ser feita. E ele ainda por cima tem que abrir mão de alguns prazeres, ou de dormir mais, ou de fazer atividade física, ou de sair, ou de, sei lá, em vez dele ler um bom livro, ele vai ter que estudar, sei lá. Imagina esse indivíduo, essa pessoa, nesse momento, além de tudo, tendo que abrir mão de coisas prazerosas. Se ela não estiver muito consciente de que isso vai acontecer, essa pessoa começa o quê? Ah, não, então nem quero. Não, então acho que não é tão importante. Porque confundiu tudo. E não é que você vai abrir mão para sempre. Porque se você tem um objetivo e você vai abrir mão para sempre de coisas importantes para você, opa, acendeu a luzinha vermelha, vamos olhar para cá. Será que é um bom objetivo? Realmente tem que olhar, tá? Porque se for para sempre, você tiver que abrir. Mas se é só durante o período de implantação, de realização, de acontecer o seu objetivo, por que não abrir mão de coisas, né? A única forma, o tempo vai continuar sendo de 24 horas no dia. Então, a gente tem que, dentro do comprometimento, você tem que ter a capacidade de dizer não para algumas coisas que naquele momento não podem ter o seu foco. Naquele momento, não para sempre. Então, você tem que aprender a negociar com você. Esse é outro detalhe. Tudo que a gente faz e caminha, e é um desafio, tem um preço. Que eu falo que é assim, é um pedágio. Então, o que pode também comprometer o comprometimento é você achar que o pedágio é alto demais. O que significa isso, por exemplo? Tem custo. Custo de tempo, custo de energia, custo de tempo, coisas interessantes que você vai fazer que você tem que abrir mão, às vezes, para fazer outra coisa. Isso é um preço que você vai pagar. E quando o preço de uma coisa são batatas, ou seja, são coisas tangíveis, você pega e fala, nossa, isso vai me custar 10 batatas, eu só tenho 4 batatas, então não posso, ou vou ter que pedir batata emprestada. Mas quando o preço da coisa é intangível, às vezes a gente não sabe que é capaz de pagar ou não aquilo. Com atenção, com foco, com assertividade, com tempo. Isso também compromete o comprometimento. Você vê quantos itens podem ser os causadores da falta de comprometimento ou de um comprometimento mais ou X%? X%. São várias coisinhas. E tem mais duas, hein? Uma outra coisa que compromete o comprometimento. Ignorar pontos de melhoria. A gente, às vezes, tá afim. Faz sentido. Tem tempo. Se organizou. Resolveu abrir mão de coisas momentaneamente. Mas ainda não tem as capacidades necessárias para realizar aquilo. Então, ignora um ponto de melhoria, seja um ponto de melhoria de recurso interno, como conhecimento técnico específico. Então, às vezes, a pessoa ignora isso e começa a fazer mal feito. Porque ignorou pontos de melhoria. E aí, o que acontece? Fazer mais mal feito, o resultado médio, se estimula, compromete o comprometimento. Perfeito.
Outra coisa, aí já vai para um nível um pouco mais inconsciente, mas que é super causador de falta de comprometimento, que é não acreditar que é capaz ou não acreditar que é merecedor do resultado daquele sonho realizado. Olha só. Ah, mas isso existe? Nossa, gente, quanta gente sabota grandes sonhos ou nem vai, nem começa por não achar que é capaz ou e assim, não acreditar fielmente, não acreditar que é merecedor de tudo aquilo. Nossa, imagina que eu mereço tudo isso. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu percebo isso, eu vejo isso direto nos processos que eu facilito. Uhum. E isso, às vezes, é de um nível tão inconsciente que a pessoa desiste ou nem começa por causa disso. Olha só. Então, é muito mais profundo quando a gente vê uma pessoa fazendo ou desistindo, e a gente fala, pô, mas essa pessoa também, pô, fala que quer, mas não faz. A falta de comprometimento, ela é muito mais profunda e Uhum. cheia de tentáculos do que a Uhum. gente pode imaginar. Sim. Com Vale certeza. muito a pena cavocar, porque realizar um sonho ou cumprir com um compromisso com a gente mesmo, ou mesmo com um outro, é É maravilhoso, né? maravilhoso. Eu estou vivendo isso, sabe, Andréa? Especificamente, eu estou vivendo porque eu ingressei no mestrado faz 2 meses, né? Parabéns. E eu entrei num processo de sair do trabalho, né? Uhum, Apostei no mestrado, que era um sonho, uhum, me preparei, entrei numa universidade pública, tô no mestrado, né? E aí apareceu um convite para trabalhar numa outra instituição e eu neguei. uhum. É que é o que você falou, essa coisa de abrir mão. Eu abri mão consciente, por quê? Exato. Porque hoje estar nesta universidade com a carga de trabalho do mestrado, da pesquisa e tudo mais, e o trabalho que te exige, né? De Uhum. tempo, um trabalho de 40 horas por semana e tal. Eu falei, não, não, porque agora é a hora de resolver este caminho, é esse o sonho. Algumas coisas são tão preciosas que elas precisam da gente inteira ali. É, exato. Aí, é assim, quanto maior o sonho e mais precioso ele for, mais comprometimento, mais esse estado tem que estar instalado conscientemente em você para você Uhum, realizar. Mas existem pequenos objetivos também que a pessoa também às vezes não consegue realizar. uhum, Então, quanto maior e mais precioso for, mais você tem que estar ali presente. E uhum, assim, o comprometimento, ele é uma escolha que você tem que fazer todos os dias, ao acordar, principalmente se aquilo for muito importante para você. uhum. E lembrar disso, porque a gente acorda e começa a vida. E como é tudo muito rápido, como tem muitas outras coisas que você vai ter que fazer, você tem que levantar da cama e falar assim: pera, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu preciso fazer hoje? Eu sou muito prática. E eu acho assim, como então fazer isso? Eu Uhum. não sei como as pessoas que têm grandes sonhos, grandes comprometimentos, com uma vida tão multifacetada como as nossas, não tem um planner, não tem uma agenda, Exato. não montam a sua semana. Aquilo é importante. Nós estamos falando de objetivos, de coisas importantes. Perfeito. Como não? Porque se você se lá, o planejador, a agenda, o planner, faz você olhar para a sua semana realizador, que você tem que realizar de fora. Agora, se Uhum. você tem para planejar, você já se coloca automaticamente como observador. E aí você tem que pôr aquilo, você tem que ser realista, porque se você faz um planner também infazível, ó, vamos até inventar uma palavra.
Você não, né, acaba o dia, você não fez porque ele não foi realista. Mas Uhum. o comprometimento, ele também precisa dessas ferramentas que parecem, ai, agenda. Não, sim! Quanto Sim. maior o empreendimento, quanto mais importante ele é para você, mais você tem que lançar mão desse tipo de coisa. Porque te coloca naquele lugar. A rédea, às vezes a gente tem que ter uma rédea curta. Sim, Porque senão, oh, a gente. perfeito. E é o que você falou da organização, né? Uhum. A desorganização é alimento para procrastinação. Então é Hum. assim, todo mundo tem um procrastinador aqui a postos. É Tá. uma vozinha, após, todos, todos. Por quê? A gente não procrastina o que a gente adora, o que é delicioso, o que é prazeroso. A gente procrastina o quê? O que é desafiante, o que a gente não sabe, o que é demorado, o que está bagunçado. A gente Uhum. procrastina essas coisas. Então, se a gente deixa bagunçado, se a gente não fraciona o tempo para fazer as coisas, se a gente não, se o negócio é gigante, se a gente não coloca ordem nisso, o procrastinador que existe em todos nós, no momento que ficar difícil, chato, desprazeroso, ele vem que vem bonito. E ele vai trazer para você as desculpas que fazem sentido para você. Aham. Não, sei lá o que for, mas vai vir um diálogo interno inconsciente para te parar e vai fazer sentido para você. E se você não tiver consciência desse fluxo de pensamento sabotador, você aceita as desculpas dada. Por isso que eu falo que autoindulgência mata sonhos e projetos. Verdade. Você ficar se dando desculpas, algumas coisas são pertinentes, outras não. Então, a Uhum. autoexigência mata sonhos e projetos, bagunça, mata sonhos e projetos, não ter clareza do que você quer fazer mata. E assim, não ter clareza das pequenas estratégias que você tem que incorporar para realizar, porque você tem que incorporar comportamentos, hábitos, estratégias pertinentes ao objetivo. Não adianta um monte de coisas que você fizer que não te leva para onde você está indo. Uhum. Né? Tem que ser muito assertivo. Não tem muito, senão você anda em volta do rabo. Com certeza, com certeza. E eu acho que é por isso que é tão legal ter o outro para te ajudar nessa jornada, né? Porque quer Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes a pessoa é que nem quando você fala, eu vou fazer uma reeducação alimentar e não procura um nutricionista num primeiro momento. Você fica dizendo, não, eu como tudo certo. Não, eu sei que eu como tudo certo. A primeira coisa que o nutricionista fala é: escreve no papel tudo que você come. Sabe o que acontece? Às vezes, o que a gente pensa? Quando você ouve, por exemplo, você lê um livro, você ouve uma palestra, você ouve uma live, você lê uma frase, aquilo faz sentido para você, que você fala, sabe aquilo que você fala, nossa, o que essa pessoa falou faz todo Uhum. sentido. Cara, você ter uma luz, você ter um despertar de consciência, não é se transformar-se, não é Ó. mudar. Você ter um despertar de consciência, você teve um despertar de consciência. Você tem que, a Uhum. partir daquilo, acordar e falar: bom, o que eu vou fazer com isso? A mudança só existe, só acontece com ação. E Uhum. com fazer e errar. Porque se você continua errando, você não se transformou. Você pode mudar e não se transformar. Mas assim, não adianta você só ouvir uma live, ler um livro, ver uma frase, ter contato com o conhecimento, que você está pronto. E é isso que as pessoas têm. Elas têm um uau, acorda e não vai conseguir pôr em prática. Por Sim. exemplo, quero fazer uma dieta e perder 10 quilos, aí vai, nunca conseguiu se organizar e mudar a sua mentalidade. A partir do dia seguinte, muda a vida inteira sem dar tudo, tudo, tudo. O que acontece depois de X dias? Pronto, volta ao que era antes. Porque você tem que treinar você para fazer aquilo. Quer Hum. ver?
Imagina uma pessoa que fala, nossa, eu quero ser bailarina. Eu tenho um desejo ardente de ser bailarina. Meu Deus! Não é porque ela teve um desejo, ela quer que ela acorda e abre o espacate de uma Exato. vez. Porque se ela fizer isso, amiga, nunca mais ela vai voltar para a posição original, se ela não tiver treinado. Exato. Eu falo assim, cara, você quer começar a fazer uma coisa? Vai se educando para aquilo. Porque se você acorda, pronto, tô salvo com esse conhecimento, vou fazer tudo de uma vez, você muito provavelmente não aguenta o tranco ali na frente. Você tem que ter essa clareza, esse otimismo realista e fazer as coisas assim, sempre se pressionando para ir para frente, sem pausa e sem pressa, para poder ser sustentável. Porque tudo de uma vez, se aquilo é o seu grande desafio, você não sustenta. Não Sim, pode ter pressa. Não sim, adianta colocar um objetivo absurdo. sim. Agora, André, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio. Ah, Tem uma coisa que você falou disso, o comprometimento com o outro, ou o comprometimento com a gente mesmo, com uma causa e uhum, tal. Às vezes, você acha que é mais fácil alguém começar se comprometendo com o outro para poder perceber o comprometimento pessoal? Eu não sei se é bem isso, mas o exemplo é assim. Ah, a pessoa disse, eu quero fazer uma dieta, por exemplo. uhum, Mas se ela tem o compromisso de ir à nutricionista regularmente para conversar com a nutricionista, eu vejo que tem gente que parece que leva mais a sério, até virar um hábito. Ou uhum, pessoas que dizem assim: ah, eu preciso de um personal para me uhum, ajudar a atingir o objetivo de fazer uhum, a uhum, atividade física, né? uhum. Ou até o papel de ter um compromisso com o coaching, por exemplo, que vai ajudar nessa jornada. Como é que você vê isso? Faz Eu acho que sentido? faz sim, porque tudo é ferramenta. Você pode ter, através do outro, uma mão estendida, aquilo faz sentido para você. Ele é uma ferramenta que você usa o outro para poder se comprometer. Pode ser, tem gente que já não. Então, depende muito de como a pessoa é, mas logicamente, se nós estamos falando em compromisso e você aí não é uma pessoa comprometida com aquilo, qualquer pequeno compromisso que você assume, você vai treinando o comprometimento dentro de você, mesmo sem você perceber. Porém, as suas escolhas têm que ser pertinentes e assertivas, e você tem que honrar aquela escolha que você fez. Uhum. Por isso que eu gosto muito. é, Tem uma filósofa chamada Lucilena Galvão, amo essa mulher, acho ela o máximo, e ela fala assim: que você tem que encarar os seus objetivos sem pressa, mas sem pausa. Ou seja, sempre indo em direção a eles sem pressa. Porque Perfeito. senão você se perde. Agora, você deu um exemplo assim, uma nutricionista pode te ajudar? Lógico, por quê? Porque primeiro ela tem um conhecimento que você não tem. Segundo que, realmente, você ter o compromisso de ir lá encontrá-la, ter um compromisso com o coach, sim. Porém, isso é o compromisso. O comprometimento é um estado de espírito e estratégias específicas para fazer acontecer. E isso quem faz A própria pessoa. é. Então, tudo que você usar de ferramenta e aquilo for te levando para frente, sim, por que não? Mas existem pessoas que falam, bom, eu já estou indo lá, então Uhum. eu já estou indo lá, eu vou na nutricionista, volto para casa e come errado. Então, Uhum. obviamente, você tem que ir à nutricionista. E o que significa ir à nutricionista? Ouvi-la. Se você pagou porque você quer que aquele conhecimento seja útil, então pegar aquele conhecimento e aplicar. Uhum. Porque a única pessoa responsável pelo próprio aprendizado é a própria pessoa e não o mestre, né? E Com não aonde certeza. você foi buscar aquele conhecimento. A pessoa tem que se responsabilizar pelo seu próprio aprendizado.
né? Ela não precisa ter todo o conhecimento dentro dela, mas o aprendizado é responsabilidade da própria pessoa. Então, se você busca um nutricionista, se você busca um professor, um mentor, um coach, você vai. E o que é ir lá? Não é só pegar o carro e ir, é ir e chegar lá e estar de corpo e alma ali, atento e receptivo àquele conhecimento que significa ir ao nutricionista, aquelas orientações, enfim, Uhum. voltar para casa e para o seu mundo, e aí, por exemplo, pôr em prática aquilo. Isso é ter ido ao nutricionista, não ter passeado de carro, ou de metrô, ou de ônibus, né? Realmente, aí, Perfeitamente. a Marcela, pagar a academia e não ir. Realmente, você se comprometeu, assim, você fez um compromisso, mas acaba. E é verdade, você tem. Porque não adianta se enganar. O auto-engano é muito, muito comum, né? Não adianta se Muito, enganar. muito. E a gente tem que se conhecer. Assim, quanto mais velho você é, vamos dizer assim, mais experiente, É. mais você tem histórias para olhar e entender como que você funciona. Uhum. A gente olha para trás e fala, meu, como que eu funciono aqui? Não é à toa que eu estou fazendo isso, eu me funciono Sim. assim. Então a gente, por isso que eu falo, para você evoluir antes de qualquer coisa, você tem que entender o que está acontecendo hoje. Tem que Perfeito. entender como você chegou até ali para aí, porque evoluir sem saber que ponto você está, você não tem consciência, você não enxergou o que está acontecendo, né? Então, às vezes, Uhum. você estimula por falta desse olhar, né? Perfeito. Quanto tempo você acha que a gente está conversando? Amiga, sabe que eu não sei. 50 minutos. Eu não falei que esse assunto ele é Maravilhoso. maravilhoso, e é assim, quer realizar e não olhar para esse conceito é muito arriscado, porque ele é Legal. muito mais profundo do que a gente pensa. Muito. Sim, sim. Mas a gente ainda tem uns 5 minutinhos aí, até eu quis te dar essa dica, porque com certeza deve ter alguma coisa que você fala, puxa, isso eu não posso deixar de falar com o Olha, pessoal pra gente. comprometimento, ser fiel. Eu falando da procrastinação, eu falo assim que é impossível a gente falar de comprometimento e não trazer procrastinação na pauta, né? Sim. Porque o que a gente tem que ficar muito atento é aos gatilhos que trazem o grande, velho e amigo de todos, inimigo de todos, o procrastinador. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, é assim: senta e dá uma mapeada em algumas coisas que você costuma repetir. O que você costuma procrastinar? Como que isso começa? Como que isso surge? Muito provavelmente, toda vez que você estiver num caminho, numa jornada, e coisas difíceis, desprazerosas, que você ainda não domina, surgirem, o procrastinador vem. E ele é um grande vilão do seu Hum, processo de comprometimento, né? E hum, lembrar que tudo é um processo, não são eventos. Então, toda melhora é um processo, toda cura é um processo, toda evolução é um processo. Tudo é um hum, processo, não é um evento. E, mais uma vez, a pessoa que está setada no fast tudo, ela acha que coisas são eventos. Então, ela pensa que se ela assistir uma aula, ler um livro, tiver um despertar de consciência, ela está pronta, ela está curada, ela está evoluída. Então, é um processo que a gente tem que lembrar, é um processo que a gente tem que ter muita atenção, é um hum. processo que a gente tem que se lembrar de lembrar dele. Então, tudo é um processo, ele tem vida, ele precisa da energia que a gente coloca nele, e sempre que a gente patina, a gente tem que olhar para poder continuar. Porque não é problema nenhum patinar, não é problema nenhum dar passos para trás, recalcular a rota, fazer tudo errado, não é problema nenhum. Um grande problema é a gente abdicar de um sonho muito importante, ou de um compromisso muito importante, ou de uma causa muito importante, porque a gente desiste, né? E não olha para esses pontos, que todos esses pontos que eu falei são resolvíveis. Com Não é certeza. nenhum que não é resolvível. Todos são resolvíveis se você
põe o seu olho ali e fala, pera, que estratégia eu vou adotar para poder arrumar isso aqui? Perfeito. Então, Eu fico pensando, Andréa, que assim, a pessoa, quem é o mais importante na nossa vida, né? Tem muitas pessoas importantes na nossa vida, mas a gente tem que ter esse olhar para a gente mesmo, né? Então, se você não olha também para si, para aquilo que você deseja, né? Para aqueles objetivos que são importantes, e se dá, né? Esse tempo, né? De olhar para si e de investir em si mesmo, né? uhum. É muito mais fácil ter uma vida frustrada, né? Nossa, Porque você não responde a algo que é interno, né? Então eu acho que esse tudo que a gente falou hoje é um pouco nesse sentido também de olhar para si, planejar, né? E começar a seguir, como você falou, sempre em frente, em né? pausa, nessa. Em pausa e Exatamente. sentido, mas sempre, porque faz sentido. Nós estamos falando de coisas que fazem sentido. É, e entender assim que não, motivação só não vai estar todo dia ali presente. Sabe? Uhum, Aquele desejo ardente, você motivado, assim. O comprometimento é além disso. A uhum. motivação aparece, você tem iniciativas, começa, mas o comprometimento vai te dar a acabativa. Porque assim, começar, todo mundo começa, acabar são poucos. Perfeito. Sabe? Dar aquela realização são poucos. Porque essa pessoa vai lá e fala, cara, independente dos meus erros, das minhas dificuldades, do tempo que levar, eu vou fazer acontecer. Essa é a mentalidade de uma pessoa comprometida. Eu vou fazer, não importa o quê. É isso. Andréia, bom, quero te agradecer, porque são 56 minutos. E eu quero poder salvar essa live, mas eu queria primeiro dizer assim, para quem estiver ouvindo a gente e quiser fazer uma jornada pessoal, pode Uhum. já clicar aqui em cima, que é começar a seguir a Andrea, porque Isso. seguindo você, as pessoas entram em contato. Essa live vai hoje para o Instagram e eu vou colocar lá seu endereço, né? Então, se Beleza. alguém assistir, quer entrar em contato com o André, entra no direct. Mas tem alguma tirar dúvida, perfeito. Mas eu sei Uhum. que às vezes você faz jornadas coletivas, algum trabalho assim. Tem algo planejado? Não, eu não estou fazendo os presenciais, porque eu fazia workshop de autoliderança presencial antes da Sim. pandemia. Com a pandemia eu parei de fazer os presenciais, talvez ano que vem. Então agora eu estou em processo individual, online, mas individual. Mas independente disso, qualquer dúvida, eu sei que esse assunto é profundo, eu falei muita coisa. Se tiver qualquer dúvida que a pessoa quiser tirar, é só me chamar no direct, que eu vou para ver, que eu acho que A Suzy tá te seguindo até na rua. Suzy, meu querido, mais uma de dentinho que não fala de dente quando encontra comigo. A Bruna, Tombinha. Só a gente. Legal. Só. Andréia, obrigado, viu, querida? Agradeço. Muito obrigada, Ana. Beijo, pessoal. É. Obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Obrigada.